Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e está começando agora o programa Fora da Curva, que tem reprise às 10 da noite. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pelo Facebook nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. E pode participar pelas nossas redes sociais. O governo anunciou a privatização da Eletrobras, justificando a necessidade de fazer caixa. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, do PSB, espera que a operação renda 20 bilhões ao governo. No entanto, a decisão tem sido bastante criticada, porque a Eletrobras é uma concessionária de serviços públicos estratégica para o país. Por isso, o programa de hoje pergunta: o que o Brasil perde com a privatização da Eletrobras? No estúdio estamos com o professor de Engenharia Eletrônica da UFPE, Edival Santos. Bom dia, Edival. Bom dia a todos. E também com o ex-diretor de operações da CHESF, José Ailton Lima. Bom dia, Bom dia, Ailton. Paula. Bom dia, ouvintes. Bom, para começar, a Eletrobras é responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Tem 47 usinas hidroelétricas, 114 térmicas e 69 eólicas, com capacidade de gerar 47 mil megawatts, o que a faz provavelmente a maior geradora de energia elétrica da América Latina. Como é que a gente poderia explicar para o ouvinte o papel da Eletrobras? É uma empresa tão estratégica quanto a Petrobras, por exemplo? Sim, tão ou quanto a Petrobras. Vamos ver por quê. A Petrobras, ela trabalha com um produto, que é o gás e o petróleo, que são commodities, ou seja, são produtos que eu posso estocar, posso guardar, posso vender para outro lugar e vou usar à medida que as necessidades vão surgindo. A energia elétrica, ela tem uma característica diferente do petróleo e gás, que a transmissão dela é mais complicada. Ela só é transmitida pelas suas linhas de transmissão específicas. Só serve para aquilo. Certo. E não tem outro jeito ainda da gente transmitir energia elétrica. Por isso que a gente diz que a energia elétrica é um monopólio natural. Que danado é um monopólio natural? Na hora que a CHESF gera a energia elétrica lá nas turbinas de Paulo Afonso, que ela é colocada na linha de transmissão, ela vem para as subestações da CHESF, depois passa para a da CELP e chega na casa do consumidor. Chega porque o consumidor está puxando a energia. Se o consumidor não puxar, por alguma razão a gente desligasse tudo de uma só vez, os transformadores da CELP e da CHESF estourariam. Porque a energia elétrica não retorna. Não tem jeito dela retornar. Tá? Então é comum a gente ver explosões de transformador. É quando você tem ou sobrecarga ou tem sobra de energia no transformador que não tem para onde ela ir. Então ela estoura. Então ela é um monopólio natural nesse sentido. Porque na hora que a gente constrói a linha de transmissão, ela só serve para aquilo. Então ela é monopólio para aquilo. E segundo, eu não construo uma linha de transmissão em paralelo com outra para fazer com que a energia que passa ali fique mais barata. Porque ela terminaria ficando mais cara. Eu construo uma linha de transmissão, posso construir uma outra, se tiver mais energia para passar. Porque se for a mesma energia, eu estaria como se eu estivesse fazendo duas estradas para passar o mesmo carro. Sim. Então, é por isso que a gente, por exemplo, só tem uma distribuidora de energia, que é a CELP, aqui em Pernambuco. Certo. Não há condições de você ter 4 distribuidoras, porque você teria que ter na frente da sua casa 4 fios diferentes passando. Um da CELP, outro de outro não sei quem, para você ligar aquele que fosse mais barato. Diferentemente da telecomunicações. Telecomunicações, nós aqui, eu me ligo na Oi, você se liga na Claro, o outro na Vivo, não tem problema nenhum. Não dá curto-circuito. Certo, Cada um na sua. E aí as operadoras de telecomunicações tentam vender o seu serviço mais barato para pegar o cliente. Com energia elétrica é diferente. Esta possibilidade ela não existe, porque ele teria que ser construído, se for 4 empresas disputando o mercado, teria que ser construído
4 sistemas em paralelo. Veja o custo que isso vai ficar. Então, o custo de implantação dos sistemas elétricos é muito alto. Sim. Muito alto. Então, quando a gente está falando em investimento no setor elétrico, nós estamos falando um investimento pequeno no setor elétrico, é 100 milhões. Qualquer subestaçãozinha da Chess custa 100, 200, 300 milhões. Qualquer linha de transmissão custa 100, 200, 300 milhões. Qualquer usina custa acima de bilhões. Então não é um setor que a gente possa dizer assim, não, eu vou construir outra usina aqui em paralelo para concorrer, porque ela vai fazer o preço baixar. Não faz porque o investimento seria tão alto que o cara tem que recuperar o investimento dele. Então, nesse sentido, o setor elétrico, ele é, vamos dizer assim, mais complicado do ponto de vista da logística do que o setor de petróleo e gás. Né? O setor de petróleo e gás, ele tem uma importância, claro, enorme, e é importante porque uma parte da economia só se mexe com petróleo e gás, sim, mas a outra parte só se mexe com energia elétrica. Então os dois são complementares. Eu não consigo ter um sistema, não existe nenhum país no mundo que só funcione com energia elétrica. Nem também funciona só com petróleo e gás. Sim, são complementares. As duas formas de energia são complementares. Professor Edival, a Eletrobras controla linhas de transmissão, 6 distribuidoras e a Eletronuclear, a empresa estratégica que detém as únicas usinas nucleares brasileiras. Quando se fala em privatizar a Eletrobras, o que está sendo efetivamente privatizado? Todo o patrimônio, a água dos rios, enfim, queria entender um pouco o que é essa privatização. O modelo, aparentemente, não está ainda bem definido, né? Pode ser uma diluição das ações, né? Um aumento da quantidade de ações na Bolsa e daí diluir o poder do governo em decisões, ele perdeu o controle da empresa. Mas nós estamos falando de uma empresa, né, que, como você mencionou, tem 47 usinas hidrelétricas, muitas dessas usinas têm mais de 30 anos que foram construídas, então elas já foram pagas pela população. Quer dizer, é um esforço público de, digamos assim, 55 anos, né? É uma empresa lucrativa, se você olhar de 2003 até hoje, com exceção de 2002 a 2015, que teve um déficit, é uma empresa lucrativa. Se você pegar a receita líquida da empresa em 2016, foi de 60 bilhões, certo? Então é uma empresa que dá dinheiro para o governo, e mesmo esse valor de 20 bilhões que está falando da venda, o ministro de Minas e Energia já mencionou que pode ser que só chegue a 10 bilhões. No entanto, eu queria fazer uma consideração que é o seguinte, quer dizer, o anúncio de muitas privatizações recentemente me faz lembrar aquela técnica de simulação, quer dizer, 2 aviões que um caça está perseguindo o outro e vai lançando um míssil para destruir esse caça que está sendo perseguido, e aí o caça lança flameja, né? Lança um dissimulador para que o míssil se perca. Então eu fico imaginando que, entre outras coisas, né, que a gente deixa de discutir reforma trabalhista, chega a discutir que hoje mais de 22% das famílias não tem ninguém empregado, a gente deixa de discutir a reforma da Previdência, o desinvestimento por mais de 20 anos, né, para ficar discutindo, por exemplo, a reserva ambiental, a privatização da Eletrobras. Então isso também pode ser uma técnica de simulação, né, dos problemas enfrentados pelo governo. Mas esses assuntos têm, vamos dizer, Paula, tem efeito na economia, né? Não é só uma dissimulação. Acho que a gente precisa entender tudo isso que está acontecendo é parte de um mesmo processo. Então, por exemplo, o governo Fernando Henrique, ele queria fazer a privatização do setor elétrico já em 2002, 2001, 2002. Né? Então, sim, a privatização sequer é um tema novo, ele já era um tema antigo. Sim. Porque, no fundo, é uma questão muito, muito clara, vamos dizer assim. Olha, já o povo brasileiro foi lá, botou os recursos, construiu as usinas, construiu a linha de transmissão, o patrimônio está construído. E mais, é um patrimônio que as pessoas têm necessidade de usar. Não é um patrimônio, não é um elefante branco que está lá e ninguém usa. Só que para usar, elas vão ser obrigadas a pagar. A ministra, na época, a ministra de Minas e Energia, Dilma, já dizia
né, para a gente, que eu era diretor da Chess, na época diretor de construção, e ela dizia para a gente o seguinte: olha, vocês estão explorando a população, porque as usinas da Chess já foram pagas, e vocês estão vendendo a energia como se a usina fosse nova. Eu estou pagando pelo investimento, de novo. Então é como se eu pagasse todo ano pelo mesmo investimento que já tinha sido amortizado, como lembrou Edivaldo. O investimento já tinha sido amortizado. Então, isso explica, inclusive, o que está sendo bastante criticado da atitude dela de ter, agora na renovação das concessões de 2015, ela ter tirado essa indenização assim, do investimento, porque já tinha sido pago. Não é isso? Eu acho, inclusive, vou adiantar uma questão política aqui, que é a seguinte: eu acho até que o golpe parlamentar que aconteceu no Brasil, ele começou a se desenhar e tomar forma um pouco a partir daí e um pouco a partir da Comissão da Verdade. Porque mexia em dois temas que eram muito críticos para eles. No caso daqui, quando Dilma disse: olha, vocês não vão continuar cobrando pela energia elétrica de um bem que já foi amortizado, já foi pago. Certo? Esse bem já foi pago. Sim. A usina da Chess já está paga. Por que vocês estão cobrando de novo como se estivesse construindo a usina nova? Então vamos desidratar a tarifa. Foi isso que ela fez. Desidrata a tarifa. Sim. E vocês vão receber agora para operar e manter a usina. A Chess não vai fechar, nem vai fechar as usinas, mas ela vai receber pela operação e manutenção. Só que tem um detalhe nessa medida aqui, ninguém discute e passou um pouco despercebida. Mas existem usinas hidrelétricas privadas no Brasil. E essas usinas hidrelétricas privadas também iriam para essa lei no final da concessão delas. Então os interesses internacionais que são donos dessas usinas, tá bom, com a Eletrobras ela pode fazer, né? É estatal. Agora, com a gente vai ser diferente. Nós não vamos aceitar isso. Né? Uhum. O grupo que comprou a Eletrosul, ele comprou a Eletrosul por 700 milhões de reais na época, todinho, o parque gerador todinho. No ano seguinte ele faturou 700 milhões. Então, é assim, o que ele pagou pelo parque, faturou no outro ano seguinte. Obteve o retorno. E ainda pegou o empréstimo no BNDES. Então, este era o modelo de privatização de Fernando Henrique. Certo? Era vender integralmente. E aí tem uma sutileza, viu, Edivaldo, que é importante a gente discutir aqui, é que ela é mais diabólica o que está sendo proposto agora. Porque o que está sendo proposto agora é o seguinte: eu acho que o governo até deve ter medido que ele não tinha força suficiente para propor vender tudo como Fernando Henrique tinha proposto. Sim. Chegar lá e dizer assim: olha, vende tudo. Vende a Chess 100%. 100%. O setor privado vem aqui, bota o dinheiro e a Chess passa a ser integralmente privada. Hoje, eles não têm essa proposta. A proposta de hoje que está aí é: nós vamos abrir o capital, nós vamos lançar 20 bilhões de ações. E o governo não compra os 51%. Que ele seria obrigado por lei a comprar. Por sinal, essa é uma das questões legais da medida do governo. A lei ainda exige que ele compre os 51%. Então eles devem estar estudando como fazer para não comprar os 51%. Sim, então, porque a intenção é baixar para 47%. Isso. A participação se eu do não governo. compro a minha participação, aí o privado passa a ter maioria. Então, a medida de hoje, ela é mais diabólica do que até a de Fernando Henrique. Ela segue a mesma linha. Na verdade, nós estamos dando continuidade, quer dizer, o governo Temer está dando continuidade a tudo que Fernando Henrique pregava, só que ele deu um ajustezinho sutil, que é: nós não vendemos tudo, vendemos só 20 bilhões, uma parcela, passamos o controle para os privados e a partir daí todo este parque passará a ser controlado pelo setor privado, de uma vez só. Então é linha de transmissão, é usina eólica, é térmica, e inclusive é nuclear, o que é um absurdo, porque em alguns países do mundo, grande parte dos países que têm usinas nuclear, elas não aceitam que ela fique na mão de privado, porque a usina nuclear é uma usina de altíssimo risco. Edivaldo, quais as consequências disso? Pois é, eu ainda gostaria de fazer uma consideração, né, que eu considero que é grave, né, no nosso maneira de tratar com ativos públicos, que se assemelha, digamos assim, ao síndico do prédio, que foi eleito na Assembleia e depois criou uma dívida, né, qualquer dele e resolve vender, digamos, a piscina do prédio, que na verdade não pertence a ele. Então,
a maneira como o patrimônio público é alienado, né, por um governo que não é dono, na verdade é o síndico, né, é o gerente, tá certo? Isso não está contemplado na legislação brasileira. Quer dizer, assim, o síndico da vez resolve se desfazer de patrimônio que não é dele, entendeu? Então, acho que isso aí é uma primeira questão que eu considero que é grave. Eu acho que, na verdade, qualquer alienação de patrimônio público deveria passar por um programa de governo. Quer dizer, o governo, quem se propõe a governar, teria que propor isso, e os eleitores, que são os verdadeiros donos, é que deveriam decidir se aquele programa de governo deveria ser executado. Então, essa é uma questão que eu considero bastante importante, que talvez toda essa discussão sobre a Eletrobras e outras privatizações, inclusive a Casa da Moeda, né, permita que a gente faça essa reflexão. A questão também que eu considero bastante importante é que, como acontece em vários dessas vendas, privatizações que tem acontecido pela América Latina como um todo e outros lugares, é que um acordo de amigos, né? Quer dizer, você tem, na verdade, uma negociata, né? Se sabe que um dos grandes acionistas da Eletrobras é amigo do Michel Temer e vai ser um grande beneficiário. Foi, inclusive, né? Já ganhou. Com a valorização. Só com a valorização das ações ele já ganhou muito dinheiro. Já ganhou. Perdeu um pouco porque as ações recuaram, mas ele realmente ganhou muito dinheiro. Dá para lembrar quem é o nome? É o Abdala, né? Que na verdade o pai era um sonegador de impostos, né? Ele ficou bilionário. Tem uma ocasião de um terreno lá em São Paulo que os dois irmãos herdaram bilhões, quer dizer, ganharam bilhões do governo, e aí um deles criou um banco e o único cliente é ele próprio, né? Quer dizer, para poder investir no governo. Agora, me permita complementar aí, porque eu acho que esse tema que ele levantou é interessante. Essa história do Abdala, né, que ganhou dinheiro já, ele soube antes que ia sair o anúncio da privatização, comprou ações na baixa. No outro dia que saiu o anúncio, as ações subiram, ele já faturou o dinheiro. Mas a Abdala é a raia miúda, é peixe pequeno. Não é esse caba que vai comprar esses 20 bilhões da Eletrobras, até porque ele nem tem esses 20 bilhões. Certo? Ele é uma espécie é o homem, o segundo homem da mala de Temer, tá? Não é ele que vai ganhar dinheiro com isso. Quem está por trás mesmo desse jogo é gente mais poderosa. É o GP, que é um banco internacional, que é da Ambev. Esses grupos, eles têm interesse, porque aí eles vão partir para um negócio. Edivaldo chamou a atenção para um exemplo muito interessante. A história do síndico do prédio que resolve vender a piscina. É muito sintomático. É uma metáfora interessante. Todo mundo entende isso. Exatamente. O síndico não é dono da piscina. A piscina é dono da piscina. E ele vai dos diz condôminos. Assim, mas agora eu estou devendo o 13º, estou devendo não sei o que, eu vou vender a piscina. Só tem um detalhe nessa história. Sim. O detalhe é o seguinte: a piscina é um espaço de lazer. Então alguém pode até chegar lá e dizer, a gente não usa mesmo muito a piscina, né? Eu abro mão. Vamos pagar os empregados, sim. Tá certo? Só que o setor elétrico não é um espaço de lazer. Quando ele está fazendo isso, a gente está vendendo toda a segurança hídrica, por exemplo, de uma região como o Nordeste. O único rio do Nordeste perene é o Rio São Francisco. O único rio que dá segurança hídrica, inclusive, ao Nordeste. Toda a base hídrica do Nordeste está sustentada no São Francisco. Na hora que eu vendo o controle da usina, eu, na verdade, estou vendendo o controle do rio. Então, veja o que acontece. Isso é muito grave, né? Isso é Ficar muito grave. A reboque de uma política privada. De uma política privada. Para o uso público. Como é que é hoje? Hoje é o seguinte, a Chess está lá com as usinas dela, certo? Prontinhas para operar e tal. A ANA, a Agência Nacional de Águas, ela vai e diz, a Chess tem que liberar tantos metros cúbicos por segundo, certo? E aí nós... Quer dizer, a Chess vai lá e vai liberar aqueles metros cúbicos por segundo. Ou não liberar metros cúbicos por segundo. A ANA é quem regula isso. E vai com uma discussão com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Que é uma discussão sempre tensa, porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico hoje já é controlado pelos privados. Sim. E aí, o privado, o que é que ele quer sempre? Eu quero que despache minha eólica,
na frente de todo mundo, eu quero que despache as térmicas, eu quero que faça isso. As hidrelétricas, aí não é problema meu, vamos dizer assim. Mas existe uma regra em que a ANA e o ONS têm um certo controle, e como a ANA e o ONS, a ANA, aliás, é governo, né? E a Eletrobras é governo, há uma maior junção, coesão de interesses da defesa daquilo que é interesse público. Agora tu imagina, num momento em que você não está vendendo uma piscina, está vendendo uma bacia hidrográfica. Sim. E aí você vai para uma discussão em que o cara já é dono das térmicas, já é dono das eólicas, já é dono agora ele também é dono das hidrelétricas. Aí ele vai dizer, olha, eu comprei isso aqui para dar lucro. Eu não comprei isso aqui, se não vai ter água lá pro povo do Nordeste, se não vai botar água na transposição, isso não é problema meu, isso é problema do governo. O interesse da empresa é o lucro. Quer fazer outra coisa? Então, o meu preço aqui é tanto para fazer isso. Sim. E aí isso vai se refletir nas tarifas. Sim. Vamos ouvir o professor Atenágoras Duarte, professor de Economia, que explica também, dá alguns argumentos contra a privatização da Eletrobras. Há vários argumentos possíveis contra a privatização da Eletrobras. Eu acho que 3 merecem ser citados. O primeiro é que a energia elétrica é um bem básico, fundamental para o funcionamento da economia e da sociedade. Quando é convertido em uma mercadoria, a energia elétrica sofre os efeitos da volatilidade da lógica de mercado. Como, por exemplo, a redução da oferta, ela pode ser um ótimo negócio para a empresa, que pode, assim, forçar para cima os preços, embora seja péssimo para a sociedade. Também os gastos relacionados ao sistema de segurança saem prejudicados. Vale lembrar o caso da Vale do Rio Doce e aquela catástrofe ambiental que aconteceu em Minas Gerais. Um segundo argumento que merece ser observado é que o patrimônio da Eletrobras foi construído ao longo de décadas e é muito elevado. O setor privado simplesmente não tem como adquirir a Eletrobras no seu valor real, que dirá manter a lucratividade diante desse valor. Então o governo vai simplesmente vender a Eletrobras a um valor muito inferior ao que o sistema vale. E um terceiro argumento que deve ser observado é que vender a Chesf, por exemplo, significa também vender o controle efetivo do Rio São Francisco, que é um patrimônio de toda a sociedade. Edival, então não tem como baixar a tarifa. Esse é um argumento falacioso, então, do governo. Sim, de certo. Quer dizer, a minha crença é que uma empresa pública, ela cumpre um papel importante, né? Ela pode estimular o setor privado, ela pode impor limites ao setor privado, quer dizer, é um mecanismo que a população tem nas mãos, né, para ter controle sobre a chamada macroeconomia, né? Então, de maneira que a política econômica, na verdade, sirva aos interesses da população e não a uma minoria rentista, certo? Então, essa é uma empresa, quer dizer, a Eletrobras é uma empresa estratégica, o valor, como o professor mencionou, ele assim, não tem como vender, na verdade, tanto que está se considerando essa diluição, né, das ações em poder do governo. Mas aí você tem questões, né, do tipo, se não der lucro, né, uma certa situação que não está dando lucro, então pode não ocorrer investimento. E a gente já passou por isso. No governo Fernando Henrique ocorreu apagão por falta de investimento. Inclusive o presidente da Petrobras, se não me engano, era o próprio parente que atualmente está desmontando a Petrobras. Então, de fato, existe um impacto na tarifa, né, porque, como já foi mencionado aqui, o investidor vai querer recuperar o dinheiro investido. No fim, quem paga pela empresa é o próprio consumidor. Então, ele vai, como algumas dessas represas hidrelétricas, etc., já estão pagas, você está pagando 2 vezes pela mesma coisa. Tem um impacto nos recursos hídricos, né? E mesmo de posse do governo, eu pessoalmente tenho uma experiência com isso. No Baixo São Francisco, o São Francisco ele sofreu bastante com as empresas, especialmente Xingó, né, que não libera água suficiente para o Baixo São Francisco. Então, que minha família, inclusive, vem de lá, né, dessa região. E as agências, elas não têm funcionado em favor do consumidor, né? As várias agências que diziam que era a grande solução, elas, na verdade, terminam sendo pegas pelo setor privado. Existe um impacto na integração do sistema, existe um impacto na política energética.
no planejamento estratégico, né, da própria eletronuclear, no desenvolvimento tecnológico, né, porque empresas como Petrobras, Eletrobras, elas investem em pesquisa em ciência e tecnologia. Quer dizer, a Telebrás, sendo privatizada, toda a engenharia de telecomunicações saiu do Brasil, ela foi para o exterior, né, tem um impacto na soberania do país, impacto em programas estratégicos, né, então os impactos são enormes, né, e isso para pagar despesas que são recorrentes. Quer dizer, você está fazendo uma venda por algo que não vai ser abatido de fato. Então isso é bastante prejudicial. A gente vai chegando ao final do programa e aí eu pergunto a cada um de vocês como reverter essa situação, como, enfim, fazer com que pelo menos o debate se coloque, enfim, o que é que o povo brasileiro deve fazer diante dessa situação? Veja, eu vou começar por aqui. Veja bem, eu diria que a gente está realmente numa situação muito difícil. Não tem como a gente ser otimista nesse momento. Porque esse desmonte todo, na verdade, ele é olhando friamente, o Brasil hoje passou a ser um laboratório das experiências neoliberais que não deram certo em outros lugares do mundo. E só poderia fazer isso com um governo que veio pela força, que não veio. Uma proposta dessa passada pelo voto, ela não passaria. Então, é por isso que também tem a pressa de fazer as coisas. Tem duas pressas para fazer. Uma é realmente problema de caixa, que o governo está para começar a parar serviço público, parar, pagar de salário, pagar isso, parar aquilo, pagar. Então, a conversinha é parar, pagar, congelar, né? Porque esse modelo de austeridade, de segurar tudo, ele não vai para frente. Nós tínhamos que botar o mercado interno para funcionar e não o contrário, né? Então, o governo é hoje um laboratório dessas políticas neoliberais mundiais que não deram certo em outro lugar, então, com o Temer, eles estão tentando aqui. Agora, tem uma questão, eu acho que é mais profunda ainda, que é a seguinte. Na verdade, hoje, quando a gente compara, por exemplo, a questão da indústria no século XIX, quando Marx escreveu lá o Capital, né? A luta do trabalhador era direta ali com o dono da fábrica. Sim. Então aquela luta era mais concreta. Então o termo proletariado, né? Que proletariado tem que se unir porque o dono da fábrica ia explorar. Hoje, o dono da fábrica está distante. A nossa Bastilha hoje é Brasília. Todas essas medidas vão ser tomadas e o povo está muito distante disso. Muito distante disso. Ele faz uma transação dessa aqui, o Temer está tentando fazer isso sem passar pelo Congresso. O que eu não sei como é que ele vai conseguir, porque pela lei que criou a Eletrobras é obrigada a comprar os 51% de ações. E ele está dizendo que vai abrir mão disso. Para ele abrir mão disso, tem que modificar a lei. Então não é uma questão assim tão simples, mas eles estão tentando e vão tentar fazer e vão empurrar a goela abaixo. Eu, sinceramente, acho que o povo... eu tenho colocado essa questão, essa história de que a tarifa não vai aumentar, isto não pode ser verdade. Isso é uma tremenda de uma mentira. Isso não pode ser verdade, porque o capital privado não vai entrar num negócio que não é uma piscina, certo? É um negócio em que qualquer um de nós aqui, vai estar em casa agoniado querendo ligar o ar-condicionado, ligar a TV, e vai pagar o preço da energia que o cabo empurrar na goela da gente. E aí ele vai fazer isso que Edival, o outro professor, chamou a atenção, que é muito mais fácil eu ganhar dinheiro com o sistema que já está instalado do que instalar um novo. A gente agradece a participação de José Ailton Lima, ex-diretor de operações da Chesf, e professor Edival Santos. Como é que o senhor vê perspectiva? Nosso tempo está estourando. Certo, possível rapidamente. Pois é, nos últimos 40 anos, né, tem um aumento da concentração de renda demonstrado pelo Thomas Piketty no seu livro Capital, um livro bastante importante. E, como eu mencionei, a empresa pública é um mecanismo que a gente tem para fazer face a isso. Tá? Então, eu realmente estou indignado, estou meio que em transe com toda essa evolução dos acontecimentos, mas a gente já viveu isso antes. Quer dizer, o caso Lacerda, ele tentava difamar o Getúlio Vargas de todas as maneiras, até o suicídio do Getúlio. E eu não sei se eu tenho tempo, mas eu queria ler um trechinho da carta
quando o Oswaldo Aranha faz o discurso diante do túmulo de Getúlio, né? Getúlio, todos tínhamos um sonho, era integrar o Brasil em si mesmo, era fazer com que o Brasil não pertencesse às classes dominantes, aos potentados ou poderosos, e que entre nós existisse pela condição humana de pobres e ricos maior igualdade, e fôssemos todos igualmente brasileiros. O que mais te feria eram as discriminações, as separações, era este contraste horrível que só não emociona os homens que não têm formação cristã, e faz com que enquanto uns vivam no gozo, no luxo, na grandeza, outros se afundem na fome, na miséria e no desespero. Getúlio, teremos dias intranquilos, criados por aqueles que deveriam dar tranquilidade. Dias incertos, provocados por aqueles que disseram que iriam defender as leis, que são os que dão segurança à vida do povo. Teremos dias de erros graves e de crimes, mas podes estar certo de que defenderemos a tua memória, porque tu não nos legaste a tua morte, mas a eternidade de tua vida. Podes ir tranquilo, porque venceremos, inspirados em teus sentimentos de amor e igualdade. O teu apelo será atendido. Tudo faremos para atendê-lo, para que o Brasil viva dirigido não por ódios, por sentimentos subalternos, nem por vingança ou de recriminações, mas dentro da realidade generosa e fraterna. Bom, com essa bela mensagem, então a gente finaliza o programa, agradecendo a participação do professor Edivaldo Santos, professor de Engenharia Eletrônica da UFPE, e o ex-diretor de operações da CHESF, José Ailton Lima. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, Ana Veloso e Ivana Fechini, nos trabalhos técnicos Marco Antônio, nas redes sociais Nath Cruz e Álvaro Prado. Esta foi a edição do dia 30 de agosto de 2017. A equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira e amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir Estão Entregando o Brasil, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Fora da Curva, o seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.